Vamos continuar falando de sexo agora? Doutor, posso ir para aí? Opa, seja bem-vinda. Então, tô indo. Vamos continuar falando de sexo na terceira idade? Que tanta gente ligou, né, na terça-feira passada, quando o doutor José veio aqui. E o doutor José, geriatra, especialista nos assuntos que dizem respeito à nossa saúde, para que a gente possa envelhecer de forma saudável. E as pessoas às vezes perguntam assim, mas para que eu preciso de geriatra? Geriatra é médico de quem já está com uma idade avançada. Muito pelo contrário, a gente tem que prevenir e procurar um geriatra o quanto antes para que você não sofra com as doenças da velhice, né, doutor? Na verdade, a geriatria tem dois momentos, que é essa prevenção, né, e tratamento. Então, se nós queremos ter um envelhecimento saudável, nós devemos começar a se cuidar bem mais cedo. Só para a gente citar uma falsa ideia que as pessoas têm, o envelhecimento ósseo, a gente atinge o pico de massa óssea, que a gente chama, aos 25 anos de idade. A partir daí, a gente já começa a declinar a massa óssea. Olha só. Futuramente, nós podemos ter ou não uma doença chamada osteoporose, mas tem muito dessa intervenção que eu começo a fazer aqui atrás. Então, na verdade, o envelhecimento não começa, como todo mundo fala, na terceira idade. Exato. O envelhecimento começa muito antes. Exato. Bom, como o nosso assunto continua sendo o sexo, né, na idade avançada, as pessoas esquecem de que os mais velhos continuam tendo esses desejos, as fantasias, né? E algo que eu acredito que até os jovens hoje em dia já perdeu, né? Que é o encanto realmente da relação a dois. Aí, semana passada, muita gente ligou, deixou a perguntinha para o doutor responder hoje. Vamos começar? Você pode ligar também, 3315-1390, aproveita, tá bom? A Joana, ela disse o seguinte: é verdade que manter uma atividade sexual após os 60 anos deixa a mente mais sadia? Tem verdade sobre isso, porque não deixa de ser uma atividade física. Como a gente até comentou dos perigos de quem não faz atividade física e começar a fazer uma atividade sexual sem uma avaliação médica prévia, que tem o problema disso. E, por outro lado, a atividade sexual é uma atividade física, e a atividade física é bom para a circulação e é bom para melhorar a nossa cabeça. Então, estudos mostram que quem pratica atividade física regularmente tem menos chance, por exemplo, de ter doenças como a demência e a doença de Alzheimer. Quando a gente fala em atividade física, né, com relação ao sexo, não seria com o objetivo de emagrecer, nada disso, né, doutor? A gente sabe que para emagrecer tem que ser uma atividade contínua, com os batimentos cardíacos acima do seu normal e por pelo menos 45 minutos. O sexo não proporciona isso. Não, na verdade, por mais duradouro essa atividade sexual, ela não proporciona isso. Nós precisamos entender a atividade sexual como exercício físico, não com o objetivo de emagrecer. Né? Não vamos achar que podendo fazer sexo o dia inteiro, nós vamos perder alguns quilos aí. A dona Fernanda ligou aqui pra gente e pede pro doutor tirar uma dúvida dela, que talvez seja de outras pessoas também. Ela tem 57 anos, ela pergunta qual que é a idade considerada terceira idade. Boa pergunta, hein, dona Fernanda? Essa terceira idade ela muda um pouquinho de países em desenvolvimento e países desenvolvidos. 60 anos para países em desenvolvimento, como o Brasil, e 65 para países desenvolvidos, como Estados Unidos, por exemplo. Tá, então 60 mais aí é terceira idade. A Mirtes disse o seguinte: está no climatério, que é pré-menopausa, né? Pré-menopausa. E tem alterações de humor. Isso a impede de ter relações com o marido. Ela não quer. E aí, doutor, o que ela pode fazer? Então, na verdade, ela precisa discutir com a médica dela, né, a reposição hormonal, por exemplo. A reposição hormonal hoje é uma área bastante controvérsia em relação à reposição hormonal na pós-menopausa ou no climatério, né, porque tem os seus benefícios, mas também tem seus riscos. E um dos benefícios é melhorar a questão sexual, né, de libido, secura vaginal. Então precisaria ser discutido com isso. Precisamos entender que muitas vezes pode não ser do climatério, pode ser de um quadro depressivo. Se ela se ela é mais triste, se ela está mais irritada, teve alteração de libido, isso faz parte dos critérios diagnósticos de depressão. Não que obrigatoriamente eu precisa ter tudo, mas pode ser uma depressão, né, por vários motivos, e não só o climatério. Então precisa ser discutido isso com o médico para fazer uma avaliação correta. Perfeito. Continua ligando, 3315-1390. É sua chance de fazer pergunta pro geriatra, tá bom, gente? Se você tem vergonha de dar o seu nome, tem tanta gente aqui que dá outro nome, né, doutor? A gente até falou sobre isso. Pseudônimo. Dá um pseudônimo, inventa. Fala Luciana, que é o meu.
tá bom? Fala Lu, meu nome é Lu. Eu chamo todo mundo de Lu aqui sem problema nenhum. Vamos lá, o João Neto diz que está em crise emocional por conta da idade e pela falta de ereção. Ele tem 57. É jovem o João Neto? Bastante jovem. Então, assim, a primeira pergunta que nós temos que fazer, ele não deveria ter dificuldade de ereção. Pois, com então, 57, né? Talvez venha aí de novo o estado emocional alterado. Ele falou, ó, crise emocional. Distúrbio de humor que ele está tendo. Pode ser de novo uma depressão que interfere no libido. Libido tem a ver com ereção, tem a ver com desejo. Então, na verdade, pode ser por aí. Ou se ele toma alguma medicação que pode interferir nessa questão de ereção, mas ele não deveria nem estar de baixo astral com 57 anos em nenhuma outra idade e muito menos ter uma dificuldade de ereção aos 57 anos. E também eu vejo que a parceira, de repente a parceira do João Neto... poderia ter um pouco de paciência, porque às vezes eu até entendo, sabe, doutor, pela demora, assim, talvez da ereção, né, no homem, a parceira fique um tanto impaciente e ele também se sentindo pressionado, aí gera uma crise emocional realmente e o sexo não vai ser prazeroso entre os dois. E lembrar, Lu, que isso é uma roda, um ciclo vicioso, porque uma vez que eu tenho uma dificuldade de ereção em algum momento, por algum motivo, né, na próxima atividade sexual, eu já fico muito ansioso. E esta ansiedade gera uma dificuldade de ereção. Então aí eu passo por uma segunda tentativa de uma ereção, não consigo, uma dificuldade erétil, né? E aí, cada vez mais, eu vou gerar uma ansiedade, porque será que na próxima? Pois né? é. E isso deveria ser acompanhado e tratado, porque senão pode a gente achar que isso vai acabar não tendo reversão, e tem reversão muitas vezes. Mas, no caso, esse tratamento é feito com o geriatra ou com o psicólogo? Na verdade, a gente faz uma avaliação, se precisar a gente anda junto, né, com o psicólogo, a gente anda muito junto com vários outros profissionais, a geriatria tem essa característica de, vamos chamar assim, administrar a saúde de uma determinada pessoa, de um paciente, junto com outros profissionais. Então é um olhar que a gente fala que é multiprofissional, e isso tem muito a ver com a geriatria. Certo. Olha a pergunta do Santos aqui, também foi relacionada à semana passada. Ele disse que o doutor havia dito que o cigarro e a bebida afetam muito na atividade sexual, na ereção e etc, né, do homem. Ele pergunta, quanto tempo depois que parar de fumar, volta a ter a disposição para a relação? Quando a gente falou em cigarro, a gente não falou em disposição. O nosso grande problema na questão do cigarro e bebida alcoólica, que pode alterar triglicerídeos, por exemplo, é a questão de uma doença chamada aterosclerose. A aterosclerose, para a gente entender, é aquela placa de gordura dentro das artérias. Certo. Que pode ser no coração, ela leva ao infarto. Se entupir, infartou. Infartou. Se for na cabeça, leva ao acidente vascular cerebral, o famoso derrame. E ela pode acontecer na artéria peniana, na artéria do pênis. Olha. E eu não consigo ter uma ereção. Então, às vezes, muito mesmo, depois de ter parado de fumar, se essa placa se essa aterosclerose está lá, ela não vai ter reversão mesmo parando de fumar, né? Eu posso ter a associação com outros remédios para ajudar nessa ereção, né? Muitas vezes nem os remédios para ajudar na ereção ajudam, aí tem que se submeter a uma prótese peniana e tudo mais, mas muitas vezes não é parando de fumar que já resolveu o problema, porque se estiver instalado não tem reversão. Eu vejo, doutor, que da maioria das perguntas que as pessoas ligam, né? Eu quero agradecer todas as ligações de todo mundo. Tanto da última vez que o doutor veio aqui, o tema era esse, quanto agora, a gente percebe que as dúvidas são, parece que relacionadas à emoção também da idade, né? Eu até anotei uns pontos aqui, ó. Às vezes você se sente velho demais, às vezes você se sente depressivo, às vezes você tem medo de morrer. E tudo isso, né, esses fatores psicológicos podem interferir que você tenha uma relação entregue com a sua esposa, com o seu marido, né? E aí o sexo não vai ser prazeroso nunca desse jeito. João, né? 57 anos. Foi, né? João Neto. Quer dizer, ele deve estar se sentindo bastante envelhecido, né? Por essas questões, seja emocional e a dificuldade de ereção, né? Que isso, e ele é jovem. Hoje, aos 57 anos, nós consideramos um jovem ainda, exatamente. Né? Certo? Não está nem na terceira idade, nem num país subdesenvolvido, nem em desenvolvimento. Jovem, e mesmo João. assim, nós já conversamos disso no outro programa, né? Estou na melhor idade, né? E não naquela idade. Exatamente. Certo? Então, ele precisa entender isso, as pessoas entenderem isso e procurar sempre uma qualidade de vida em qualquer idade.
Ó, tá tudo aqui, tá bom? Tá tudo aqui. Quando eu falo assim que a gente tem que exercitar a felicidade, porque não é fácil a gente ser feliz, mas você estar feliz na maioria do tempo do seu dia é um grande passo para que você consiga realizar tudo aquilo que você deseja, inclusive, né, o seu momento íntimo com a sua esposa e com o seu marido, tá bom? Então, ó, pensa nisso. Obrigada, doutor. Prazer. Qual que é o bolão de hoje, doutor? Vamos lá? Eu sou suspeito, Alemanha 2-1. Alemanha. Doutor José, não acredito! Eu sou meio cético com essa seleção. No papel, como diz todos os analistas esportivos, a Alemanha é melhor. Talvez com a emoção e com o coração a gente consiga vencer a Alemanha. Mas se a gente olhar no papel, isoladamente, a Alemanha é melhor. Mas no coração, né, como está tentando motivar o Neymar, vamos jogar pelo Neymar, né, talvez eles consigam vencer. Fefi, coloca aí então na lista. 2-1, Alemanha, doutor José Roberto, tá bom? Continua ligando 3315-1390 para dar o seu palpite do bolão, que amanhã eu sorteio a pipoqueira. Já pensou? 2-1 para a Alemanha, o doutor leva sozinho a pipoqueira. Eu espero que eu seja que nem o Pelé, né? Sempre que ele fala um resultado, deu o resultado ao contrário. Ai, que bom. Tomara.